para a gente comentar aqui com o nosso convidado de hoje, que é o diretor do Instituto Consulte, Paulo de Tarso. Muito bom dia, bem-vindo, Paulo, ao Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan News Natal. Alegria em recebê-lo. Alegria também minha por estar aqui novamente. É um prazer estar falando com vocês, discutindo essa nossa nova pesquisa, né? São 3 pesquisas registradas, então já dá uma evolução e já dá o que discutir num período eleitoral que essa pesquisa ela foi o marco do limite das sessões ou programas eleitorais. Pois é, qual é o retrato da pesquisa? Qual o momento que ela fatiou? É esse momento, esse eu achei muito importante, porque nós começamos a pesquisa na quarta-feira, dia 20. Então fomos a campo dia 20 e 21 e na sexta-feira teve o início da propaganda eleitoral. Então ficamos no meio ali, ou seja, o marco zero de tudo que vai acontecer. Então tudo que a gente pode avaliar da mudança da postura dos candidatos e a sua aferição com relação aos votos que podem ter no seu potencial eleitoral dos trabalhos que estão fazendo, vão vir agora diante dos programas eleitorais, das sessões e de passar ao seu eleitor a confiança das suas propostas. Pois é, e pegou também o recorte do início da campanha eleitoral, né? Porque nós estamos desde o dia 16 com os candidatos na rua, ou é fazendo caminhada, ou é fazendo reunião, fazendo encontros. Então nós já temos aí nessa pesquisa Consulte que a gente começa a detalhar para o ouvinte agora o retrato de uma disputa que já está Virginia, chegando perto do eleitor. Antes de chegar nos números mesmo, eu achei interessante. É porque a gente fala muito, olha, o período é curto, uma propaganda vem, mas quando ela vem, choca. Porque ela choca em termos de lhe peguei e lhe mostrei minha proposta, você tem tal. E isso me pegou mesmo. Hoje pela manhã, eu estava tomando café e pau, em sessão de fulano. E assisti toda, porque a gente está fazendo algumas qualitativas no horário dos programas, não dá tempo da gente assistir, detalhar, determinar. Mas hoje 3 me pegaram. Você estava com um olhar de telespectador. É tanto que eu disse, eu como eleitor, vamos supor, lá que eu não tivesse nenhuma convicção de pesquisa, de nada, eu olhasse assim e disse, aquela dali essa aqui foi mais animada, teve mais música, me chamou mais atenção. Isso passa na cabeça de quem analisa a pesquisa, de quem está assistindo aquilo. Tem gente que vai gostar daquela música, tem outro que vai gostar mais da proposta, mas que chama a atenção do eleitorado, chama. E a partir desse momento, né, a gente vê também uma corrida um pouco mais apertada para o Senado, mas vamos começar falando pelo governo, né? Uma postura, na verdade, uma posição bem consolidada de Stevenson Valentim nesse momento, mostrou com 2 dígitos, assim como o Fábio também, mas o senhor estava falando agora sobre a influência das pesquisas, mas Stevenson vai de encontro a tudo isso, porque a influência de pesquisa não, perdão, a influência do horário eleitoral, mas Stevenson vai de encontro a tudo isso. O que justifica um crescimento como esse Você dele? quer o maior marketing para Stevenson do que ele está fazendo? A gente acha isso aí. Chama a atenção. Por que Stevenson não vai ao programa eleitoral? Todo mundo está perguntando a um ao outro. Então Stevenson está na boca de alguém. Stevenson está no shopping. Poxa, cara, aquele cara está lá no shopping. Alguém falou para alguém. Então está chamando a atenção. Esse é um tipo de marketing. Eu não sei se é o marketing estudado, né? mas que chamou a atenção ao nome dele, sim. E o que é que pode acontecer? Estou dando uma suposição. Pode acontecer que ele seja aquele contraponto. Eu não estava... Você olha que você citou agora há pouco, o percentual que existe ainda de indecisos, 17 nenhum, e mais 20 e não sabe dizer, já vão 37% do eleitorado que ainda podem definir e devem se definir, não todos eles, daqui a 15 dias, daqui a um mês, mais próximo da eleição. Não sabem dizer ainda tem 15% nessa pesquisa 15% que ainda não sabe dizer, para nenhum 13,41 para o governo, para o Senado é 17. Exato. Então já é um percentual ainda alto. Paulo de Tarso, esses números que estão postos hoje, que o Sistema Tribuna está divulgando nesse momento e a gente está analisando com você aqui no Jornal da Manhã, eles mostram uma tendência de uma eleição definida em primeiro ou podemos ter um segundo turno? Olha, nada está definido, nem para o Senado, nem para o governo. Nesse momento hoje, eu acho que teria um segundo turno. Porque a gente ainda tem muitos eleitores a tomarem a decisão. Esses eleitores, diante de uma segunda ou terceira, que a gente tem até uma programação nessa nossa parceria, a gente vai ver se houve alguma evolução nos próximos 10 dias. Tal. Então, daí a gente pode tomar uma decisão.
eu não posso nem avaliar consulta contra consulta, porque nós temos uma pesquisa em junho, outra em julho, e essa agora que é a campanha sendo iniciada. É como se nós estivéssemos nos primeiros números, exatamente. Isso. Então tudo vai ser agora tentando influenciar o eleitor a se ligar na eleição. As nossas entrevistadoras terminam a entrevista em campo, em pesquisa presencial, não tem nada por telefone aqui não. Então, chega em campo e conversa com o eleitor depois, e alguns deles não sabiam a data. Há pouco tempo não sabia a data da eleição. Claro que sabia que tinha eleição, porque eles são ligados na política, em alguma coisa. O deputado passou aqui, eu tenho uma pessoa que eu conheço do interior que conversa, olha, o deputado tal passou aqui. Isso aqui é um marketing maior do que para o Brasil todo do que houve com o nosso senador Garibaldi. Eu recebi de amigos de Santa Catarina. Aquele vídeo que você está falando. Ele não precisou falar. Uma dança exótica. Steve, ele nem precisou falar, nem precisou mostrar a proposta, nem disse nada e aquilo viralizou. Eu recebi de Santa Catarina, de Brasília e um da Paraíba. Mandaram, Paulo, o que é isso? Ou seja, rodou o Brasil. Paulo de Tarso, diretor da Consulta e nosso convidado nesta manhã no Jornal da Manhã. Eu queria que o senhor explicasse aqui, diante desses números, nós mostramos a liderança da candidata à reeleição, Fátima Bezerra, com 36,24%, mas em compensação, a pesquisa também avaliou o desempenho do governo Fátima Bezerra. E isso mostra que 50,65% dos entrevistados desaprovam a gestão de Fátima nesse momento. Como explicar uma liderança se ela tem um governo desaprovado? Veja bem, é só puxar um gráfico que eu coloquei na nossa pesquisa, das 3 pesquisas. Ela está num patamar de 35, 35 e 36%. Ela aprova 39%. Ela segurou ali, né? Ela tem alguma de 39%. Teve uma de 39%. Não, 39% aprova o governo. Não, estou falando da preferência a ela. 33, 36 e 36. E 36, certo? Então ela está, pelo menos aqui, nós temos outras pesquisas internas, mas pelo menos essas 3 aí, em 2 meses e meio, ela está ali. Né? E eu confio no que a gente faz. A consulta não trabalha para ninguém vencer, não. A gente trabalha para a consulta acertar. São 35 anos de mercado, senão eu estava fechando as portas lá. É um dos institutos mais tradicionais. E muito pelo contrário, a gente está negando fazer pesquisas porque a gente não tem condições de tanto clientes que a gente tem. Tal. Mas eu queria só uma parte nisso aí, que é o seguinte. A pesquisa foram 1.700 entrevistas, é uma amostra que a Consulta já trabalha há muito tempo. E nós temos sucesso com os resultados. Sobre as amostras, existe um padrão, uma curiosidade? O nosso padrão é que eu não passasse de 2,3 a margem de erro. Sim. Então eu calculei, ficou 2,37, se eu não me engano. Então eu segurei, podia ser 1.800, podia ser 1.500. 1.500 seria ótimo para mim, a distribuição. Né? Mas aí passava para uma margem de 2,9. Peraí, segura aqui. Com 2% já ia para... Então, a margem que eu podia fazer no Rio Grande do Norte com 2.000 entrevistas, eu posso fazer com 1.700 com a maior garantia. Trabalho com 12 regiões no estado. Onde é que eu quero chegar? Nessas 12 regiões, uma das regiões que eu chamo um conglomerado é Natal. Eu separo o Natal na amostra e separo o Mossoró na amostra. Então, são essas 2 cidades com mais 10 regiões. O que é que deve ocorrer em toda a pesquisa? Eu estou falando agora como professor, de 32 anos ensinando isso lá na Federal, do curso de Estatística. A proporcionalidade dos eleitores por conglomerado, ou por região, ou por local. Vou dar um exemplo. Natal, o eleitorado, se você olhar a amostra de Natal para a Consulta, ela tem 22%, 23%. E o eleitorado de Natal em relação ao Estado é 22,9%. É uma besteirinha. Então você tem que seguir a proporcionalidade. É o mínimo que qualquer instituto pode fazer. Mossoró são 7%. Você pega a sua amostra e bota só 7% lá. Grande Natal são tantos por cento. Então essa proporcionalidade, eu estou dizendo isso porque eu estou vendo muitas desproporcionalidades que isso leva também a aparecerem muitos números diferentes. Não estou falando de ninguém, mas isso fica sujo para todo mundo. E essa estatística ela tem que ter isso, porque senão ela desequilibra, né? Como também as proporcionalidades de sexo, idade, escolaridade e renda que tem que ser levada em consideração. A distribuição geográfica dessa amostra. Então, toma cuidado. Por quê? Outro dia eu acordei, estava um candidato ganhando de 5 pontos do segundo lugar. Quando eu vou dormir, o candidato que estava em segundo lugar está ganhando por 10.
E isso dá um nó na cabeça das pessoas e o descrédito para todas as pesquisas. Eu acho que o Instituto tem que ter esse zelo mesmo. Eu lembro, Júlio, eu acho que eu comentei aqui, eu nunca fui entrevistada, né? Certo. Nunca fui entrevistada. Eu fui. Mas por telefone recebi, agora recentemente, antes na pré-campanha, uma ligação de um instituto querendo me pesquisar. Quando ela me foi checar e me perguntou a minha idade, eu falei, ela disse, então essa faixa não nos interessa. Eu entendi que ela já tinha público suficiente para analisar na minha faixa etária, né? Até sair frustrada, mas isso é uma segurança, porque eu nunca respondi um instituto. É uma das coisas. A outra coisa que eu também não gosto muito do telefone é porque a maioria dos telefones hoje no Brasil são pré-pagos. E esse telefone pré-pago, ele flutua. Então, quando ele ligou para você que achava que estava em Natal, se fosse um pré-pago que estava lá em Recife, que isso acontece, pelo menos as duas secretárias que tem lá, os telefones que ela compraram em Natal, uma está em São Paulo, no Potengi, e outra está não sei aonde. Ou seja, quando liga atrás daquela pessoa para fechar... achando que está em Natal? Isso. Então, esses cuidados, a gente vamos zelar para a pesquisa ter credibilidade sempre que sejam lançadas. Paulo, uma dúvida que eu tenho com relação a isso também, por causa dessa proporcionalidade e difusão de eleitores, é com relação às pesquisas proporcionais, claro que não é o caso que a gente está falando agora, mas porque são votos muito segmentados, não tem essa proporcionalidade. Então, como é que se pode avaliar uma pesquisa nesse sentido? A gente olha para ela, mas também tem que olhar uma sequência delas, principalmente agora. Por quê? Se você vir, tem 66% ainda dos eleitores de deputado federal ou estadual que disseram que não sabe dizer. Então a presença desses candidatos vão chegar e eles vão diminuir esse percentual. Daqui a pouco eles vão tomar partido por um dos candidatos. Tá certo? Mas para ler a pesquisa, você tem que ver 3 ou 4 delas, porque, dá um exemplo da consulta. Ela vai no município, ela vai mudar, se repete essa pesquisa em um município, ela muda as localidades que ela teve na pesquisa anterior. Entendeu? Então você tem que acoplar 2, 3 pesquisas e ver se aquele candidato está sendo repetitivo em sua preferência ou não. Aquele que ficar, vamos supor, esse que apareceu agora, aquele que ficar na primeira página da consulta 2, 3 pesquisas, ele está bem organizado. Você está falando em relação à disputa proporcional. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, vou até contrapor. O general Girão, não é isso? E a Natália Bonavides, desde a primeira pesquisa nossa, interna, desinterna, sei lá, elas estão aparecendo. Olha, nossas 3, elas estão lá. Eles estão lá. Para quem a gente não falou então ainda, isso aí já se vê que vai ser... Quem chegou agora, nessa nossa agora, foi Garibaldi. Então ela vinha num trabalho que chamou a atenção e o eleitor agora se expôs a... Antes da gente chegar na proporcional, eu queria falar Não, mas a gente pode falar ainda... A gente nem chegou a falar do governo, não. Do governo meio aqui. Andamos muito. Certo. Então, para a gente fechar governo, a tendência que você vê é que hoje é impossível dizer se teremos uma disputa definida no dia 2 de É muito difícil ter um segundo, ter um primeiro turno. Vencer no primeiro turno. Pela soma aqui que eu fiz dos votos válidos até o momento, Fátima tem 36 e os votos válidos dão um pouco mais de 35. Então, teoricamente, se não tivesse margem de erro, seria uma eleição do primeiro turno. Mas pode ir para lá e para cá, não é? Por experiência mesmo, aqui no Rio Grande do Norte, como também a eleição de Henrique Robson naquela época, Henrique era no primeiro turno e apareceu um candidato, não vou nem dizer porque teve até processo aí, que era 2, 3%, teve 14, 15 no dia da eleição. Aí levou a disputa para o segundo turno. Levou a disputa para o segundo. Na Paraíba, empate lá e tal, e daqui a pouco o Maranhão com 6 pontos na frente, os pequenininhos, não, desculpe, os menos favorecidos nos votos somaram 8% e teve um segundo turno. Então esse percentual aí desses que estão menos do que Carlos Eduardo, do que Fátima, do que Esteves e tal, também podem crescer. E outra pergunta aqui também, rapidamente, a gente estava falando com relação à presidência e ao governo do Estado, Fátima não conseguiu repetir aqui os percentuais de Lula, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, não é? E se você cruzar os dados, que aí é um estudo que eu faço para mim mesmo, você cruza os dados de Lula tem um percentual bem mais elevado do que o de Fátima, ele transfere voto bem mais para Fátima, mas também transfere para outros candidatos. Não é que ele transfira. O cara que estava, o eleitor que está votando nele, vota em outra pessoa que não seja Fátima. Candidato, vamos ao... candidato não. Vai voltando a sua pergunta, que aí eu não quero usar como teto de Fátima, porque pode não ser o teto dela. Ela pode chegar a 50%. Por quê? Porque a rejeição dela está em 50%. Então tem 50% que pode também votar nela.
Não é isso? Agora, então, que essa rejeição é significativa, como a rejeição do presidente. A do presidente da República é de 57,65%. E a da governadora? A da governadora Fátima Bezerra é de 50,65%. Ou seja, então, tecnicamente, a gente diz, olha, o presidente pode chegar a... Haverá desaprovação, não rejeição, perdão. Uma preferência de 43%, se ele tem 57% contra ele. Que esse que está rejeitando ele, pode ser desaprovando ele, pode até chegar a votar, mas é o mínimo. Como no de Fátima também. Tá certo? Paulo de Tarso, diretor da Consulta e nosso convidado no Jornal da Manhã, o que é que pode, há 30 dias praticamente, de sexta-feira nós estaremos a 30 dias das eleições de 2 de outubro, o que é que pode interferir para uma mudança de cenário numa disputa faltando um mês para o eleitor ir lá clicar? Quais são as adversidades? A gente tem muitas pesquisas qualitativas. Chama a atenção do eleitor com coisas que ele vem acreditar que você tem condições de fazer. Então, na eleição passada, eu vou dizer a mesma coisa que eu tive também numa entrevista. Minha bandeira é a educação. Eu vou zelar pela saúde. Não disse nada. Não disse nada. Todo mundo diz isso. Ou você estratifica, ou você diz, olha, eu vou construir naquele terreno ali que já está com a bandeirinha dentro, o maior hospital aqui da região. Eu vou fazer. Não vai fazer. Porque você vê que a pessoa, depois que entra para o governo, as dificuldades daquelas propostas serem concretizadas são difíceis. E o pessoal já viu isso. Então não venha só com a bandeirinha de eu vou fazer, eu sou bem intencionado, todo mundo é bem intencionado. Mas faça com que aquelas propostas sejam acreditadas pelo eleitor. Aí tem os marqueteiros, tem os técnicos, tem os analistas que podem dar essa orientação. E números para o Senado, para os ouvintes acompanharem. Rogério Marinho, nesta pesquisa Consulta, que está sendo divulgada hoje pelo Sistema Tribuna, chega a 25%, Carlos Eduardo tem 23,06% e Rafael Mota 10,06%. Esses são os 3 primeiros colocados. Como o Instituto avalia esses números para o Senado neste momento? Na estimulada, né? Na estimulada. Veja bem, eles já vinham numa disputa. Pelo menos na consulta. Eu falo consulta. Consulta é o que eu acredito e é o que eu zero. Pesquisa a gente só tem que trabalhar com os números da mesma pesquisa, do mesmo instituto. E a gente vê disparates aí. Veja bem, então o que acontece? Essa disputa a gente já estava vendo que poderia vir a acontecer. Então, isso é um empate técnico que na passada era Carlos Eduardo à frente de Rogério, no empate técnico, está Rogério na frente de Carlos Eduardo. Tudo pode acontecer, pode ter um trabalho aí de excelência na campanha ou nos programas eleitorais que um aumente a diferença do outro ou um volte a passar o outro. Nós vimos também um crescimento... Interessante que os dois eles estão ligados aí à faixa das candidaturas também majoritárias à presidência da República, né? O nome de Rogério Marinho ligado ao presidente Jair Bolsonaro e o de Carlos Eduardo... Mas não vamos desprezar também o corredor por fora, que é o Rafael Mota. O Rafael, nós tínhamos nas nossas 2 últimas pesquisas publicadas, 6 ou 7% por aí, mais ou menos. Está chegando a 10. Ele deu um pulozinho para 10. Um salto significativo nesse momento. Tá bom? Se ele pega... Olha, não se vence uma eleição com 26%, 23%. Não. Para o Senado? Não, isso é muito pouco. Para Senado, para governo, para nada. Entendeu? Então, essa disputa também está aberta. Vamos trabalhar. Com relação aqui à rejeição, os números aqui para os nossos ouvintes, Carlos Eduardo, quem não votaria de maneira alguma? Carlos Eduardo, 11%, 11,1% e Rogério Marinho, 11%. E Rafael Mota, olha. Rafael Mota, 3,5%. Veja bem, ratifica que o eleitor não tem rejeição a ninguém. Uma rejeição de 10%, 11% não é nada. Então o eleitor pode opinar, flutuar de um para o outro ou chegar a se decidir ainda em votar quem ainda não decidiu para o Senado. E, Paulo, a gente estava falando aqui também sobre a influência que o governo federal pode ter na disputa pelo governo do Estado, para o governo do Estado, mas para o Senado a gente vê que tem um candidato, sim, que veste a bandeira do bolsonarismo, que é Rogério Marinho. Por que Rogério Marinho não acompanha a rejeição que tem Bolsonaro aqui? Porque Bolsonaro tem uma rejeição bem maior aqui no Rio Grande do Norte do que o candidato Rogério tem ao Senado. Para ficar aqui mais claro, em quais desses candidatos você não votaria de maneira alguma para a presidência da República? Bolsonaro tem 41,5%, enquanto Lula tem 34,5%. Por que isso não respinga em Rogério? Porque a polarização nacional ainda não chegou nos candidatos locais.
Veja bem, essa polarização de Bolsonaro contra Bolsonaro, muitas vezes não é nem a administração de Bolsonaro, é o eleitor de Lula mesmo, que é aquele, e como vice-versa. Mas ela não chegou, bem, então, porque ela não está influenciando a disputa local, eu caí na besteira de olhar uma das postagens que teve aqui da tribuna, os comentários. Não faça isso pela sua saúde mental. Não é bom todo dia. Você ver. O Ministério da Saúde recomenda. Só pode ter experiência própria. Só pode ter sido feito em tal local para o Lula ainda está na frente do Rio Grande do Norte. Ou seja, aí chega para o outro lado, não pode, é só essa diferença. Então você tem que estar maleável ali. Os comentários existem para isso, né? Para cada um da sua opinião. Mas essa rejeição aí já é levada a nível nacional, essa de Bolsonaro, né? Mas também não chegou ainda os candidatos, porque eles estão mostrando, pelo menos o Rogério, está mostrando um trabalho que ele fez com o apoio de Bolsonaro, mas ele puxou um trabalho, você vê que o marketing dele, ele puxou como um trabalho que ele fez questão de fazer aquilo, trabalhar em cima daquilo como um propósito dele, para a transposição principalmente. E possivelmente os postos tubulares que a gente também viu que ele soltou aí pelo Nordeste inteiro. O que a gente vê de diferente, que eu também faço na Paraíba, é o percentual de Lula, em relação inclusive às outras eleições, a nível não da capital, mas como do Rio Grande do Norte, essa diferença de 12 pontos é pequena. Lula na frente de Bolsonaro. Aqui para o Rio Grande do Norte. Para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. Agora, no quesito voto casado também, a gente não está vendo voto casado nem para a presidência da República, nem para o Senado, nem os candidatos ao governo conseguindo... Estão meio divorciados, né? Ele, na verdade, acabou o casamento na disputa. Você monta uma coligação, mas saiba que eu não juro amor eterno. Quando o cliente me pede detalhes, o caso não é o caso aqui foi para uma divulgação na tribuna da difusora, mas quando pega um trabalho interno para trabalho mesmo, nós fazemos a gente sabe para onde é que está indo o voto de Lula, sabe onde é que está indo o voto de Fátima em relação ao senador, sabe o voto de Lula Mas está casado então esse voto? Posso dizer não, porque não está registrado. E a gente tem também uma evolução aqui para o Senado, para o nosso ouvinte. O Paulo chegou antes, mas a gente vai repetir. O Rafael Mota, ele tinha 7,18%, caiu para 6,82% e agora tem 10,06%. Só que essa subida foi rápida. Foi significativa, né? Ela vinha mais de um mês e meio com 6,7% na nossa pesquisa. No levantamento de consulta. Nós fomos até acionados por ele para levar a documentação da consulta para mostrar que era aquilo mesmo. E era aquilo mesmo. Hoje está 10%, como também pode aumentar. Entendeu? Porque agora eu acho que a tendência de quem está ali, não dá para cair, porque tem muito indeciso e que diz que não vota em nenhum, que vão tomar decisões. Esses percentuais que estão aí de 30 e tantos % brancos, nulos e indecisos, na época da eleição vai dar 8, 9, 6, 7. Paulo, mas agora um outro dado. Você falou sobre a evolução aqui de Rafael Mota, mas a gente viu que Rogério Marinho ele oscilou de 21,5 para 23 e manteve 23. Enquanto Carlos Eduardo teve 23, deu um pico de 28,06, que foi no período de 20 a 24 de julho, a gente vai lembrar que é época de convenção eleitoral, das convenções partidárias, perdão, mas aí baixou novamente para 23. Duas perguntas. Por que esse salto e essa queda de Carlos Eduardo? E será que Rogério Marinho, essa manutenção, não seria também de se assustar? Não estaria, usar a palavra que a gente usou muito na pandemia, num platô da sua possibilidade? Ele pode estar naquele patamar como Fátima. Fátima segurou de 33, 35, 36 agora, 35, 36, 36, e ele chegou aos 25 agora. Ele estava com 21, com 23, com 24, 25. Esses saltos curtos, eu espero que eles mudem. Tanto para um candidato como o Rafael, como o Carlos Eduardo. Por quê? Para ficar claro para o nosso ouvinte, ele espera, não que torça, que aguarda. Aí eu volto a dizer... Me chamou a atenção as propagandas eleitorais que me pegaram as exceções. E vão chamar a atenção também o eleitor. E o eleitor vai tomar decisão. Não podemos dizer que daqui a uma semana, tudo bem. Mas daqui a uns 10 dias a gente vai ver uma mudança em algum desses cenários. Quer dizer, para chegar no mês de setembro, os primeiros 10 dias serão... Como diz o outro, em setembro tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas só para lembrar, para o Senado, Virgínia, Alice, nossos ouvintes, Paulo, obviamente já sabe desses números, ao todo de pessoas indecisas, eu sou péssimo de matemática, mas aqui, entre nenhum
e não sabe dizer sobre tá 37, da rejeição, né? Não, tá 40, tá 59%. Não é espontâneo, não? Não é espontâneo, não votaria de maneira alguma sim. para o Senado Federal. Ou seja, tem uma... Sim. Que não sabe dizer quem tem rejeição. Não tem rejeição a ninguém. Não conhecer. Então, não rejeita, eu estou ali, vou aguardar. Então, trabalhar que tem eleitor. Então é a chegada de setembro mesmo que vai influenciar esse público. Que pode ser conquistado, porque eles não estão rejeitando o candidato. E nessa conquista, Paulo de Tarso, o que é que mais influencia o eleitor numa eleição de 2022? Uma eleição a conversa digital, é a conversa eletrônica, são os debates, é o tete-a-tete? Qual é Qual é o perfil, qual é a mensagem que o eleitor está captando hoje? Olha, ela vem de onde? Ela muda dependendo do seu status. Status que eu digo em relação à área rural, área urbana, certo, né? Mais afastada da capital. A capital é uma. É diferente. Mossoró também, os grandes centros. Agora, se você chega nos municípios menores, eles querem a presença. Porque ele... Mas esse aqui nunca passou aqui na minha cidade. Exato. O sertanejo gosta de olhar, é aquele pessoal sincero, duro, bruto, que olha no olho e diz, epa, acreditei nele. Também se ele não acreditar, lascou aquele candidato. Né? Mas a presença é muito importante nas cidades de interior. As propostas em relação às sessões de televisão também. Os meios digitais nos centros maiores. Apesar de que uma notícia qualquer que caia aqui, né? Stevenson dormindo no colo aqui da mãe com o cachorrinho. A outra dançando com o senador. Roda em todos os níveis, em todos os centros. Garibaldi isso, roda em todos os centros. Tal. Mas o que chama a atenção e que prende ela, fulaninho vai lá na minha cidade essa semana, eu vou ver. Então essa presença o município se sente prestigiado e é um momento de que eles podem escutar. Eles gostam de escutar a pessoa ao vivo, testa a testa, né? E essa proximidade, os candidatos só têm aí 30 dias praticamente para tentar conquistar, né? Haja perna, combustível, tênis. Tem que ser mais de 5 cidades por dia, né? Porque a gente tem 167 municípios. Tem que rodar bem. Disputa proporcional, os números já estão na tribuna? Estão na pesquisa. Eu me segurando aqui, alguém me pergunta. Eu tô querendo correr lá. Eu tô lendo aqui em Açu, já saiu, a tribuna soltou tudo. A tribuna soltou aqui, mas então vamos lá, para deputado federal. Garibaldi Alves, ele aparece em primeiro com 1,76%, Natália Bonavides em segundo, empatada com o General Girão com 1,59%, João Maia, quarto colocado com 1,35%, Major Brilhante também 1,35%, Benes Leocádio tem 1,24%, Doutora Vanessa 1,06%, Mineiro 1%, Kelps Lima 1%, Beto Rosado 0,9%, Robson Farias, Jaime Calado, Laurence, Paulinho Freire, Henrique Eduardo Alves, Dr. Alessandro Zelins e Givon Alves são os primeiros aqui. Os 10 primeiros para estadual, Júlio Pinheiro. Os 10 primeiros para estadual. Deixa eu só correr aqui porque... Só para a gente falar um pouquinho da proporcional. Bota os 12. Vamos a metade. Você me espera só um pouquinho, viu? Porque aqui o número não está pequeno, não. Isso aqui é pedido. Quer uns óculos? Agora deu, vamos lá. Vocês vão contando comigo para dizer quem são os mais votados. Dr. Bernardo, ele aparece na frente. Repetindo a última pesquisa da consulta. O segundo colocado, Maurício Filho, George Soares, Kleber Rodrigues, Ubaldo Fernandes, Tomba Farias, Terezinha Maia, Neilton, Ezequiel Ferreira, Nelta Queiroz, Coronel Azevedo, Cristiane Dantas, Wendel Lagartixa, que está preso, Divaneide Basílio, Luiz Eduardo, Taveira Júnior, Gustavo Carvalho, Adjuto Dias, Raimundo Fernandes, Eliabe, Getúlio Rego, Vivaldo Costa, Jadson, Galeno, Isolda e Francisco do PT. Essa é a primeira página. Tem muita flutuação. Essa é a primeira página. São 100 pessoas, 100 solicitados. Está flutuando muito de uma pesquisa para outra, para estadual? Não, já começou a consolidar? Já. Mas eu vou perguntar novamente aqui para tentar mais uma explicação com relação a isso, Paulo, porque a gente sabe que o voto para deputado estadual é muito segmentado. Então essa proporcionalidade da quantidade de eleitores em cada local, provavelmente, óbvio que eu não entendo de estatística, mas tem que ser levado em consideração. Porque se você tem uma cidade que tem 30 mil eleitores e você consegue os votos dos 30 mil e tem 0 em todo o outro estado, então você está praticamente eleito. Então como é que se faz um levantamento seguro para uma eleição proporcional? Se você proporcionalizar a amostra principalmente, vou dar um exemplo. Tomba Faria, ele aparece bem aí e ele tem o seu colégio eleitoral maior na região do Trairi, na região toda ali do Trairi. Se você pegar o Kleber, que chegou agora em quarto lugar, ele é o Agreste, certo? Apesar de que também tem em outros municípios, o Maurício Filho aí, acho que do Mato Grande,
Entendeu? Então, cada um tem os seus redutos. Bem, se você representar a amostra direita, aquele reduto que botou esses votos para ele, vai representar para o resto do Estado também, proporcionalmente. Certo? Agora, se você pega um candidato, como já tive aqui, eu não quero citar nomes em outras eleições, ele tinha, quase em todas as regiões, ele era votado. Então, ele sempre era prejudicado quando vinha a pesquisa, porque se ele ia estar em terceiro ou quarto lugar no final da eleição, quando a abertura das urnas, ele sempre aparecia na pesquisa em 10º, 12º, 13º. São 24 vagas. Né? E nisso aí ele era prejudicado. Quando você passa numa região que aquele doutor Bernardo, ele vai ser um bom número de votos. Ele tem a região dele que representa bem ali, que é do sertão do Apodi. Eles são como se fossem distritais. Cada um mostra o seu potencial maior em cima da sua região. E isso numericamente vai ser traduzido e, claro, se você proporcionalizou direito à amostra. E outra coisa também. E é isso que a Consulta fez. A Consulta faz. E vamos lembrar também que o voto não é uma eleição absoluta, tem um voto proporcional, depende do quociente eleitoral, das coligações. É aí também que foi muito bom ter levantado isso. Né? Todo mundo as se coligações diz eleito, principalmente, os colégios, esse agora de federal principalmente, são 9 nomes. Qual é o quociente que você está sendo aplicado? 200 mil, né? 200 mil. Falavam anteriormente de 180 a 160 devido a... e aí o segundo nome você já diminui porque tem os coeficientes dos outros, coeficientes dos outros. Mas você lembrando se você esse recado para se segurar, vamos segurar em 200. E o recado é o seguinte. O Brasil, o Rio Grande do Norte, 2 milhões e 500 mil. Podemos assistir nessa eleição algum candidato disparado nos votos sem conseguir uma cadeira na Câmara Federal, na sua opinião? Podemos ter esse cenário, Paulo de Tarso? Não, disparado não. Vamos dizer, quem tem mais de 100 mil votos hoje para deputado federal assegura uma cadeira em qualquer coligação? Vamos ver a coligação que ele está, né? Porque se ele bota 100 mil e os outros vão 20, 10, 15, não chega a 180, não fez o primeiro nome. Mas como especialista... Isso pode acontecer. É isso que eu estou perguntando. Pode acontecer? Pode acontecer? Pode sim. Nessa eleição de 2022, né? Termos campeão de voto e eles não seja campeão, mas que dentro de outra coligação, com aquele mesmo número de votos, ele estaria eleito. Pois é, vai ser a grande... Ele não vai citar o nome vai ser... O Rivotril vai funcionar. Eu não quero me meter em coligações agora, não. Ei, Paulo, o Rivotril vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar aí. Não, de 7 horas da... Quando eu vinha para cá, muitas ligações aqui, era só batendo aqui no relógio, eu vendo aqui, que era pedindo... Roberto Cavalcante da Paraíba, meu amigo, do Sistema Correio, pedindo a pesquisa. Vamos dar a dica. Onde é que está a pesquisa, Júlio Pinheiro? Lá no portal da Tribuna do Norte, a gente está colocando aqui a conta-gotas até por uma falta de braço, mas a gente vai colocar todos os dados. Quer os meus emprestados? Com certeza. Olha... E a gente está colocando os dados das eleições proporcionais, para Senado, rejeição, a gente vai colocar todos os gráficos que estão lá na consulta. Daqui para 10 horas da manhã estarão já todos lá compilados para facilitar e a gente vai distribuir nas redes sociais. Paulo de Tarso, antes de encerrar, eu queria que você dissesse duas coisas. Próxima pesquisa, né, trouxesse essa informação e essa parceria com o Sistema Tribuna. Não, com certeza. Muito bom. Uma das coisas, antes de encerrar, que eu queria passar é o seguinte. O site da Consulte é www.consultepesquisa.com.br. Você abre lá e tem lá WhatsApp Business. Pode apertar lá e manda um WhatsApp para mim. Se tiver alguma dúvida, pede. Se quiser esse relatório sintetizado que foi para a imprensa, a gente manda porque é o que a Tribuna também publicou. Né? Tá aberto. Não precisa entrar pelo tribunal para pedir vocês perdem 2 dias. Se me ligarem, eu mando aqui. Eu tenho ele aqui no meu celular. Ou seja, essa parceria com a Tribuna Difusora Consulta é uma prestação de serviço. Então a pesquisa... Então eu agradeço aqui a presença para a gente poder falar tão gostoso aqui. Anote esse caminho aqui, conte os passos até chegar ao estúdio, porque muita a gente vai coisa ter muito ainda para acontecer daqui. Se a gente fosse continuar aqui, será que até 9h30? Não, já temos muitas... Ulisses já está aqui passando mal aí. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado Paulo também. de Tarso, diretor Obrigado por estar com vocês do aqui. Instituto Consulte. 8h43. Repita. 8h43.